Uma carrinha descaracterizada nos Campos Elíseos. No seu interior há material de detecção de microtransmissores. Este homem faz parte de uma equipa de contra-espionagem económica privada. Está encarregue de proteger escritórios ali perto antes de uma reunião confidencial de empresários prevista para essa tarde. A caça aos microfones é designada na gíria por limpeza. A pequena equipa, composta por 3 pessoas, vai inspecionar os locais a pedido dos empresários, de modo a assegurar que ninguém espia a reunião. O homem de pullover preto é o chefe da equipa. Ele quer manter o anonimato. Vamos tratá-lo por Frank. No interior, o homem da carrinha dá os retoques finais ao equipamento. Se o microfone estiver a emitir, há que localizá-lo. O trabalho deste homem é verificar que os telefones não estão sob escuta. Desconfiam que a sala esteja sob escuta. Para surpreender o adversário, a tática consiste em agir pela calada. A operação faz-se em silêncio. On évite de faire un peu trop de bruit quand on met en place le dispositif. C'est clair que là, on est identifiable s'il y a un micro en direct. La recherche doit se faire dans le silence le plus complet. Et ensuite, on refait 2 autres recherches ou plus, suivant le cas. Última precaução, utilização do detector de microfones junto às paredes. Em seguida, inspeção dos tetos falsos. Nada a assinalar. Os empresários vão poder negociar com toda a segurança. A contra-espionagem económica é uma prática cada vez mais comum no mundo empresarial atual. Europa-América, a guerra económica secreta. Destino Milipol, uma vez por ano em Bourget, perto de Paris, realiza-se uma feira de equipamento militar, policial e de espionagem. Para a nossa equipa de contra-espionagem privada, é o dia das compras. São antigos espiões dos serviços secretos franceses, especialistas em operações clandestinas, que passaram a trabalhar para entidades privadas. Frank veio para se inteirar sobre as últimas novidades e para conhecer as últimas armas do adversário. A minicâmara pode estar escondida no relógio ou no olho da Gioconda. E a máquina fotográfica, equipada com raios laser, serve para escutar entre vidros, sendo utilizada por falsos turistas. São aparelhos sofisticados, cada vez mais parecidos com os brinquedos do James Bond. Voilà, un émetteur vidéo, ça fait qu'on a ça, on peut avoir ça sur la table du salon lorsqu'on est en repas, et on enregistre le son et l'image. Et si la personne veut fumer, on peut toujours lui offrir quand même une cigarette, parce qu'il y a le piège, voilà. Le piège, il ne faut surtout pas qu'il arrive ça. Para se promover junto dos diretores de empresas, Frank fala da sua experiência nos serviços secretos. Je leur dis qu'ils ont en face de lui un voyou légal, en quelque sorte, qui est rentré dans le rang, si on préfère, et qui est capable de leur dire, pour entrer chez vous, si je dois procéder, je procéderai de telle façon. Cuidado com os telemóveis oferecidos, podem ser uma armadilha. Este representante comercial israelita propõe um telemóvel adulterado. Se transforma em microfone, mesmo quando está desligado, sem o conhecimento do seu proprietário. O telemóvel é o ponto fraco dos empresários. Neste expositor, há um sistema que consegue escutar 4 telemóveis ao mesmo tempo. É o equipamento mais caro. Vous insérez le numéro du portable de l'individu, ça prend 10 secondes, et ensuite vous pouvez vous barrer où vous voulez. Vous pouvez écouter le numéro où qu'il se trouve dans le monde entier. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Bon. Ne me parlez pas du prix, c'est très très cher. Je suppose. Ferrari. Qu'est-ce qu'on appelle très cher? 1,5 million d'euros. 1,5 milhão de euros por um equipamento ilegal em França, salvo com autorização especial. Há cada vez mais diretores de empresas dispostos a tudo para conhecer os segredos da concorrência. Cet appareil-là, tu peux intercepter jusqu'à 4 GSM. Ce qui veut dire que je me mets à 100-150 mètres à l'extérieur d'un restaurant où il y a un rendez-vous d'affaires, où les gens doivent à un certain moment négocier des rachats, par exemple, d'entreprise. Ces gens-là, je pourrais intercepter toute leur communication. Tu sais, à ce moment-là, tu sais exactement le prix du terrain et puis tous les sous-tables, tout ce qui peut se dire dans un GSM qu'on ne veut pas que les autres écoutent. Donc ce produit-là, 1,6 million, en définitive, ça ne coûte rien du tout.
Para se defenderem, já só resta uma solução aos empresários: viajar com estas malas estranhas. Un patron voyage peut avoir ces gens de la sécurité qui disposent de la valise avant de rentrer dans la chambre d'hôtel pour vérifier si c'est clean, s'il n'y a pas de risque. A espionagem empresarial privada é um novo setor profissional, cujo montante aumenta 25% por ano. Espiões e diretores empresariais formam um novo casal infernal da economia. E quando é a segurança nacional do país que está em jogo, a concorrência económica assume contornos de uma guerra secreta. Londres. Este empresário chama-se Marc Lassius. É o antigo presidente da Gemplus, uma empresa francesa, líder mundial dos cartões inteligentes. Há 2 anos, o investidor americano que ele introduzira no capital da sua empresa expulsou-o da presidência após meses de golpes mal intencionados. Voilà, je peux jurer de rien et je n'y ai jamais cru. Jusqu'au jour où d'abord j'ai commencé à avoir des signes suspects, mon ordinateur, mes téléphones, le téléphone de ma femme avaient de plus en plus de problèmes. Cambriolage sérieux, on a déménagé 2-3 fois, on était chaque fois cambriolé. Mais je dois vous dire aussi que j'ai été approché par des services secrets, et pas que français, et qui m'ont dit, mais monsieur, on est un peu gêné parce qu'on a l'impression de se marcher sur les pieds avec des gens qui vous suivent. Honnêtement, je ricanais, je ne le croyais pas du tout. A Gemplus começou por ser uma pequena empresa criada em 1988, que 10 anos depois já empregava 6 mil pessoas em todo o mundo e fazia negócios na ordem dos 200 milhões de euros. Instalada em Gémenos, perto de Marselha, a Gemplus foi motivo de orgulho nacional na França. Havia sido a criadora de uma espécie de chapa amarela, o chip, uma caixa forte eletrónica em miniatura para dados pessoais. Era a solução ideal para proteger os cartões de crédito ou os cartões SIM dos telemóveis, constituindo a tecnologia dos bilhetes de identidade do futuro. Poderemos registar as impressões digitais e os parâmetros de identificação facial nos cartões inteligentes. Meio centímetro quadrado cheio de dados encriptados, codificados, protegidos por um código. É uma tecnologia estratégica para as empresas de telecomunicações. Quem controlar a Gemplus controlará uma das senhas de acesso aos segredos de centenas de milhões de utilizadores de cartões inteligentes. Marc Lassius é um presidente executivo que gosta muito de se descontrair e de se divertir com os seus funcionários. Porém, em 1999 tornou-se um presidente frustrado. Todo o mundo pretendia o seu chip, menos a América. Os Estados Unidos recusavam confiar os seus segredos a uma tecnologia estrangeira. Em dezembro de 1999, Marc Lassius cede aos encantos do investidor americano David Bonderman. Havia 2 anos que David Bonderman e o seu fundo de investimentos, a Texas Pacific, ou TPG, batiam à porta da Gemplus. Mas o que Lassius não sabe é que David Bonderman está ligado ao setor da segurança nacional americana. David Bonderman põe 550 milhões de dólares na mesa. Em contrapartida, a TPG fica com 26% do capital da empresa. O fundo de investimentos americano Texas Pacific torna-se o principal acionista da Gemplus. Marc Lassius está tão seguro de si que aceita partilhar o poder com a equipa americana proposta por David Bonderman. Bonderman promete abrir as portas do mercado americano à pequena empresa francesa, mas na realidade vai fazer tudo para se desembaraçar de Marc Lassius e para trazer a Gemplus para o mercado americano. Foi quando Marc Lassius começou a pôr em causa a ação da nova equipa americana que as coisas começaram a complicar-se, para ele e para a sua esposa, Bárbara. Et tu te rappelles quand tu as pris le chef des concierges un dimanche matin? Oui, qui était en train d'ouvrir ma poubelle et de fouiller, de regarder les documents qu'on avait jetés, quoi, à l'intérieur. Il récupérait carrément les sacs. J'ai eu un jour des personnes qui étaient en train d'ouvrir la porte, j'ai le téléphone qui a sonné, j'ai été répondre et la personne a retiré les clés et est partie. Il y avait 2 hommes régulièrement qui nous observaient, c'était à l'époque, ça a démarré en fin 2000. C'est le moment où je commençais à déranger parce qu'il y avait une nouvelle équipe qui avait été mise en place par TPG, une équipe que j'estimais, que j'ai très vite réalisé qu'elle était incompétente, qu'elle amenait cette entreprise à la faillite si on continuait, et j'ai commencé à manifester mon désaccord total. Marc Lassius não percebeu logo por que motivo também o tentavam desestabilizar. Iria obter a explicação da sede da Gemplus em Gémenos, nos arredores de Marselha. Alguns executivos e técnicos consideravam suspeito o comportamento da nova equipa americana. Em vez de realizarem uma auditoria financeira habitual, os americanos elaboram um inventário completo sobre as investigações em curso nos laboratórios. Desconfiados, estes funcionários começam a vigiar os americanos.
Formando um grupo de resistentes, escolhem mesmo o nome de código Fênix. Michel Babou era um dos elementos. Era responsável pelo setor das telecomunicações da Gemplus. Hoje, pela primeira vez, fala sobre isso. Meses depois, o grupo Fênix descobre que a equipa americana tem um plano secreto. On nous a dit on va transférer les bureaux, la recherche et développement de Gemplus aux États-Unis pour pouvoir vendre à l'État américain des systèmes de sécurité. Sauf que quand on a regardé de plus près, on s'est aperçu qu'ils voulaient transférer la totalité de nos moyens de recherche et développement et de cryptologie. Nesse momento, o grupo Fênix desconfiou do seu presidente Marc Lassus porque fora ele a introduzir os americanos. Avisa-o então Pierre-Jean Caillol, um comandante da DST dos serviços de contra-espionagem franceses. Em funções na Côte d'Azur, Caillol dá a conhecer esse facto a Paris. A Gemplus é alvo de um verdadeiro ataque secreto americano. Alors, qui dit délocalisation de ce laboratoire, qui est quand même la partie la plus névralgique de la société, et ça on peut l'imaginer, mais ça m'est confirmé donc par mon correspondant, qui est quand même une personne importante de l'état-major de cette société, on peut imaginer le pire. Plusieurs ministères qui ont été alertés, ou plusieurs administrations, dont l'administration fiscale, ça je m'en souviens. Une chose est certaine, c'est que ça a provoqué une certaine médiatisation de l'affaire. Para ser bem-sucedida, a operação americana teria de agir pela calada. Quando vem a público, o projeto de deslocalização provoca um escândalo. O presidente executivo francês intervém e a Texas Pacific, o acionista americano, é forçado a recuar. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était absolument normal. Alors là, je dois reconnaître que le directeur européen de Texas Pacific, Alpern, a compris que c'était quand même une gaffe et qu'on ne pouvait pas s'amuser comme cela en Europe. A revelação das intenções americanas tem o efeito, a criação do lado francês. Acionista da Gemplus, Thierry Dassault é eleito para o Conselho de Administração para fazer face a David Bonderman. Thierry Dassault, um dos herdeiros da dinastia dos fabricantes de aviões, é um peso pesado da indústria francesa. Mas até para ele é difícil agir. Sempre que os franceses querem reunir acionistas contra os americanos, fracassam. Apesar de não avançar com provas, Thierry Dassault apercebe-se de que o americano David Bonderman está particularmente bem informado. Je me suis aperçu que quand on gagnait une bataille lors d'une décision d'un conseil ou même d'une assemblée générale, il avait toujours 2 coups d'avance. Monsieur Lassus a perdu aussi son portable dans ces moments critiques de novembre-décembre 2001. Un des administrateurs qui avait été choisi par monsieur Marc Lassus pour rentrer au conseil avait été averti qu'a priori on fouillait un peu son passé, qu'on essayait de trouver des choses. Et c'est là que j'ai, pour la première fois, entendu parler de cette agence de renseignement, la société Kroll, que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Un ami, qui est plus qu'un ami aussi, c'était un conseiller à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça c'est un peu... Nos relations se sont distendues. M'a dit qu'il était allé à un séminaire en Californie chez l'actionnaire principal américain, donc Texas Pacific. Et une personne clé de cette entreprise lui a dit, écoute, de façon Lassus, Lassus on l'aura, il n'y a aucun problème, parce qu'on lui a mis la société Kroll sur le dos, Kroll, K-R-O-2-L. Kroll, nome que vai alimentar a desconfiança dos franceses. Situa-se aqui neste arranha-céus da Terceira Avenida em Nova Iorque. Para inúmeros empresários, estas 5 letras são tão conhecidas como as iniciais da CIA. A Kroll é composta por milhares de detetives privados especializados em negócios em todo o mundo. Jules Kroll é o seu fundador. É raro aceitar ser entrevistado. Segundo o próprio, as suas equipas trabalham em total transparência. In every country that we operate in, at the very least, we operate under the laws of that country. And we make this very clear in our statement of ethics. We make this very clear to our clients, and many times we are asked to do things that we don't consider to be either legal or tasteful.
Porém, apesar desta aparente fachada respeitável, Kroll é regularmente acusado de utilizar os homens e os métodos da CIA. Robert Baer é um antigo espião da Agência Americana de Informação. Ele confirma o interesse da Kroll pelos conhecimentos da CIA. I've got friends, you have a lot of CIA people and FBI people that went to work for Kroll, and then they go overseas and spy. I mean, commercial espionage and private espionage is a very big business. É sempre difícil incriminar diretamente a Kroll. Segundo Robert Baer, a companhia americana toma todas as precauções para que o seu nome nunca seja mencionado. You subcontract. So if you're in Paris, you go to a French firm that has some police, from the RG or wherever, and you go to them and say, listen, we want to find out about, maybe it's a Japanese company in Paris. Don't ask us, you just tell us, give us a report, a good report, and then they go out and do what they want to do, and the Kroll says, we don't know anything about it, we just paid these people to do it. We didn't ask them to do anything specific, break the law, and if they do, there's a certain amount of immunity. The people from GEMPLUS say that they had Kroll on their back during the buyout. I'm not familiar with this. I can check, Maybe Tommy with but I'm not familiar with this. In France, people see us in many streets, in many restaurants, in many hotels, in the Eiffel Tower, on the Seine. There is a belief that somehow Kroll is involved in something that is in behalf of the U.S. intelligence services to the detriment of French Inc. No caso da GEMPLUS, Jules Kroll recusa-se a desmentir ou confirmar o envolvimento das suas equipas. Em Gémenos, os seus métodos mal-intencionados vão multiplicar-se contra os que prestam informações à DST e à imprensa sobre as manobras secretas dos americanos. Primeiros visados, os executivos clandestinos do grupo Phoenix. Certaines personnes du groupe ont été menacées plus ou moins ouvertement, entre autres un des éléments du groupe qui a été menacé avec des éléments, on lui a déposé des ramorces devant sa porte, il a été non pas agressé, mais serré de très près sur la route par des véhicules pas très identifiables. Qu'y a-t-il eu d'autre? Il a reçu des appels anonymes, oui. On lui a même fait très peur en lui disant qu'il y avait des problèmes chez lui, alors qu'il ne se passait absolument rien. Il a eu des messages directs et clairs? Ah, il a eu des messages directs et clairs où on lui a demandé d'arrêter de fourrer son nez partout. Se os acionistas franceses do lado de Marc Lancius precisavam de uma prova do envolvimento dos serviços secretos americanos na aquisição do controle da GEMPLUS, iriam encontrá-la em julho de 2002 em Paris. Sempre um passo à frente, o acionista americano David Bonderman quer impor um novo presidente para a GEMPLUS. Os franceses foram apanhados de surpresa. David Bonderman propõe um homem ligado à CIA e tenta ocultar esse facto ao Conselho de Administração. Ziad Taqiyadine passou a pertencer ao Conselho de Administração, ao lado de Marc Lancius. 2 anos envolvidos, Lancius continua a considerar esta nomeação uma autêntica manipulação. Un jour, M. Bonderman arrive au conseil d'administration. Tiens, on a trouvé le meilleur candidat du monde. Oui, M. Alex Mandel. Este é Alex Mandel, tem 55 anos e é especialista em telecomunicações. Tem um ótimo currículo. Só que o candidato providencial de David Bonderman esqueceu-se de mencionar no currículo um pormenor crucial cuja descoberta iria inquietar os franceses. Je découvre que dans son CV, il est nullement mentionné qu'il faisait partie d'une société qui s'appelait In-Q-Tel aux États-Unis. In-Q-Tel veut dire intelligence. Q, c'est le Q de James Bond, celui qui fait des recherches sur les... vous rappelez-vous de l'époque? Les gadgets. Les gadgets. Et Tel, Telecommunications.
InQtel é um fundo de investimentos muito peculiar, financiado pelo Congresso dos Estados Unidos. Na internet verificamos que a InQtel se assume como uma sociedade privada que trabalha exclusivamente para a CIA e para a comunidade das informações. Por outras palavras, é o mielheiro dos serviços secretos americanos reconvertidos em capitalistas acionistas. C'est une société qui a été formée, financée par la CIA aux États-Unis pour justement prendre des participations dans des sociétés promettantes dans le domaine technologique qui peuvent servir les intérêts des États-Unis. Eis o famoso currículo. De facto, não há qualquer menção ao facto de Alex Mandel, o candidato proposto por David Bonderman, fazer parte do fundo de investimentos da CIA, quando se apresentou aos administradores da Gemplus. On a dit à M. Bonderman, principalement, mais on ne comprend pas que M. Mandel n'ait pas fait part de ses liens avec InQtel et donc avec la CIA. Qu'est-ce que M. Bonderman a répondu? Que ça avait été une grosse erreur du cabinet de recrutement. Os recursos humanos têm costas largas. Quando esteve frente a frente com Marc Lassus, Alex Mandel também se esqueceu de fazer menção à CIA. Je l'appelle, je lui dis, écoute, vraiment, c'est incroyable, on s'est vu un bon moment, je t'ai parlé uniquement de la sécurité, que c'est hyper important, les télécoms, c'était évident que tu connaissais, je t'ai dit à quel point il y a un marché considérable, aux États-Unis en particulier, vu le problème de 11 septembre et tout le bazar, et tu ne m'en as pas parlé. Ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié, Ainda assim, David Bonderman conseguiu pôr Alex Mandel à frente da Gemplus. Em dezembro de 2002, Marc Lassus teve de abandonar a empresa. Nos 6 meses que se seguiram, a maioria dos membros do grupo Fênix foi dispensada. Quem estava do lado de Lassus foi aniquilado. Já só restava Thierry Dassault no Conselho de Administração. Estas manobras haviam sido orquestradas por Washington. Destino capital dos Estados Unidos. Descobrimos um segundo elemento não mencionado no currículo de Alex Mandel e de David Bonderman, que os ligava e que nos leva a um local situado a 100 metros da Casa Branca. O BENS, Bureau of Executives for National Security, Gabinete dos Executivos para a Segurança Nacional. É um nome peculiar para uma associação não menos peculiar. O BENS reúne consultores patriotas, empresários que gratuitamente põem os seus conhecimentos ao dispor do Pentágono e da CIA. Foi há 30 anos que o fundador do BENS, Stanley Weiss, teve a ideia de reunir empresários, espiões e militares para tratar de negócios. Stanley Weiss é a última peça do puzzle da Gemplus. Foi também com ele que a CIA se reuniu quando, em 1999, os serviços secretos americanos quiseram assumir o controle económico das tecnologias sensíveis, como as desenvolvidas pela Gemplus. The idea, when you think about it, is a little nuts. I mean, imagine the CIA is going to go and have a venture capital group to do that. So we got some of our top venture capitalists to go and look at it and see whether it really made any sense or not. And they came out with the conclusion that it was a good idea. O interesse americano pela Gemplus não é meramente casual. Nesta foto, o cartão inteligente da Gemplus é abertamente mostrado pelo presidente Bill Clinton. É algo que hoje faz todo o sentido. David Bonderman, o homem que assumiu o controle da Gemplus, era na época um dos conselheiros pessoais de Bill Clinton. Quando perguntamos a Stanley Weiss se a operação Gemplus foi concertada para controlar uma tecnologia sensível, o estratega americano olha para cima. Is it like a French fantasy? Well, I don't know the particulars, but I know that Alex, who was a BENS member, and Bonderman also, both were BENS members. I'm not sure if they had something that was classified, I'm certain that they wouldn't sell it or make it available. Do you think normal what the French are saying? I think with these dual-purpose questions, that could be made anywhere, any place. It has commercial ramifications, and of course it could be used for, but does it have to be used by the Americans? Can't the French use it?
Retórica à parte, o facto é que a tecnologia da Gemplus vive os últimos instantes sob o estandarte francês. A última ronda entre o administrador francês Dassault e os americanos decorreu a 27 de abril passado no Luxemburgo, no encontro dos acionistas da Gemplus. Na véspera, neste hotel de luxo, onde irá decorrer a reunião, tentamos falar com David Bonderman. Monsieur, est-ce que vous êtes Monsieur Bonderman? Non. Há meses que queríamos entrevistar Bonderman. Yeah, but why would you leave the French say that all rumors about the CIA and whatever? It might be a bullshit, but you can say that. It's not difficult to just say... A recusa é definitiva. Manhã seguinte, no mesmo local, à hora da Assembleia Geral, a segurança é apertada. A reunião irá decorrer nas salas do piso inferior do hotel. A imprensa não poderá assistir à Assembleia, que se realizará à porta fechada. É então que chega Thierry Dassault. Dias antes fora avisado de que David Bonderman ia afastá-lo do Conselho de Administração da Gemplus. Antes de entrar na sala, Thierry Dassault diz que o combate contra os acionistas americanos está perdido. C'est un moment important pour vous aujourd'hui? Plutôt oui, puisque j'ai été, si je puis dire, éjecté à terme aéronautique du Conseil. Ah oui? Sans vous battre? C'est pas fini. Apesar da guerra estar perdida, Thierry Dassault vai participar no último combate na Assembleia Geral. O seu discurso de saída foi gravado. É explicitamente dirigido aos acionistas americanos da Gemplus. Il ne s'agit nullement d'une démission de ma part, mais bien d'une éviction pure et simple du seul représentant français de référence au sein de cette société. Je ne regrette pas d'avoir perturbé le contrôle de fait de certains actionnaires, tant sur le conseil que sur le management. Saída de Thierry Dassault. Ele não passa de um simples acionista da Gemplus, portanto não pode influenciar as decisões de David Bonderman. Entre a sua vinda no final de 1999 e abril de 2004, Bonderman conseguiu passar o orgulho da tecnologia francesa para as mãos americanas. O investidor saboreia a vitória. Em França, já não se diz Gemplus, mas sim o caso Gemplus. Paris, sede da DST, a Direção de Vigilância do Território. Os serviços de contra-espionagem franceses ainda estão a refazer-se do golpe. Aqui, a Gemplus faz lembrar um fracasso coletivo, nomeadamente a Jean-Jacques Bertini, chefe da unidade de contra-espionagem económica. On s'est rendu compte de l'intérêt de Gemplus peut-être trop tard. Peut-être que j'allais dire que les organes... Il y a eu un certain nombre d'alertes qui ont été données et peut-être il n'y a pas eu suffisamment rapidement une réaction, j'allais dire, au niveau des organes d'État qui aurait peut-être permis que Gemplus ait une solution, disons, française, plus conforme aux intérêts français. Je suis incapable de faire la différence entre la DST, la DGRST, y compris les renseignements généraux d'ailleurs, parce que ils m'ont tous vu. Et des gens fort sympathiques qui sont là pour vous aider, mais ce que je leur reproche, c'est qu'on ne nous apporte pas de solution. On dit simplement ne téléphonez plus, n'appelez que de cabines publiques. Attention, en Angleterre, là, c'est pire que partout ailleurs. On ne peut pas tellement vous aider à l'étranger. Vous êtes suivis. Confrontada com uma operação invulgar, a DST não esteve à altura. Hoje, o chefe da contra-espionagem económica assegura que aprendeu a lição. Je crois qu'à la suite de l'affaire Gemplus, tout le monde est beaucoup plus attentif, si vous voulez, à ce qu'il ne se passe plus d'affaires comme ça. E não lhe falta trabalho. A compra de empresas por fundos de investimento americanos tornou-se a arma fatal da espionagem económica. Inúmeras empresas consideradas estratégicas estarão assim na mira de interesses financeiros, como os do grupo TPG. O Estado francês passou a estar especialmente atento à estratégia destes fundos de investimento anglo-saxónicos. Este documento confidencial da Direção de Informação Militar, destinado ao Ministro da Defesa, enumera as últimas vítimas e os eventuais futuros alvos. No topo da lista, claro, o nome da Gemplus. Mas também surge a SAFT,
a famosa marca de pilhas, que fornece baterias de lítio para fins militares e para satélites. A Saft passou para mãos anglo-saxónicas em janeiro do ano passado. O documento identifica 5 alvos potenciais de ataques capitalistas. A fragilidade financeira destes tesouros da alta tecnologia torna-os escolhas de primeira linha em domínios onde os Estados Unidos ainda não possuem um monopólio tecnológico. Entre os exemplos citados há uma empresa de filmagens aéreas, uma outra de codificação de dados e ainda a ACSA, uma pequena empresa de 10 pessoas líder na recolha de caixas negras em caso de acidentes de aviação no mar. O perigo destas empresas passarem para o controle americano fez com que a Assembleia Nacional Francesa agisse. A impossibilidade de travar a aquisição da Gemplus foi descrita num relatório enviado a Bernard Carayon. Segundo este deputado francês, urge tomar consciência de que, por detrás das empresas, são os próprios Estados que se defrontam. On pourrait dire que c'est la logique capitaliste. On est un fonds d'investissement, j'achète une boîte, j'en rachète une autre. En quoi c'est choquant? En quoi qu'est-ce que ça... La question n'est pas que ce soit choquant ou non. Le problème, c'est qu'il y a des activités qui sont stratégiques. Et lorsqu'il s'agit de marchés de l'espace, le marché de la communication, les marchés de l'énergie, etc., qui sont des marchés qui donnent, en plus de la richesse et de l'emploi, de l'influence et de la puissance aux entreprises et aux États ou aux coalitions d'États qui sont des supports. Là, c'est tout à fait différent. Et le fait, encore une fois, qu'il y ait une telle offensive sur ces marchés stratégiques, sur ces 5, 6 ou 7 marchés stratégiques, montre bien l'enjeu. On n'est plus uniquement soumis à des règles libérales où prévalent encore une fois les critères de prix et de qualité des produits ou des services ou des actionnariats ou des équipes de dirigeants. Mais il y a derrière d'autres motivations qui sont des motivations politiques et des motivations, je dirais, de domination. O deputado Carayon não está só. As coisas estão a correr-lhe de feição. A 1 de dezembro de 2003, na Escola Militar de Paris, conseguiu reunir na mesma sala os capitães da indústria e as altas patentes dos serviços de informação franceses. Foi um feito notável quando Nicolas Sarkozy, o ministro do Interior da época, subiu à tribuna, apontou o dedo ao principal adversário, os Estados Unidos. Une des choses qui m'a impressionné depuis que je suis ministre de l'Intérieur, c'est de voir que la guerre économique, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Qu'adviendra-t-il demain si nos intérêts stratégiques ne coïncident plus avec nos amis et avec nos partenaires américains? C'est tout de même une question que nous devons nous poser. Seria a palavra de ordem do governo francês doravante partilhar as informações das administrações, nomeadamente os segredos dos serviços de informação com as empresas. Esta missão é confiada à DST. Neste carro vão 2 agentes da contra-espionagem francesa. Esta manhã o destino é o norte de Paris, onde são aguardados por uma das 4.000 empresas e laboratórios que a DST tenta proteger. A Guerra Fria acabou. A globalização da economia alargou o campo de ação dos agentes secretos. Tous les domaines sont concernés. À une époque, on faisait que de la défense. C'est vrai qu'on était essentiellement concentré sur les entreprises chargées de domaines qualifiés de stratégiques. Mais aujourd'hui, justement, ce domaine stratégique, il est beaucoup plus étendu que la défense. Chez des fabricants de yaourts, de voitures, dans les cosmétiques, où vraiment tous les domaines sont concernés. Jean-François e Virginie participavam em operações secretas. Agora, ensinam as bases da contra-espionagem aos funcionários das empresas. É a primeira vez que a DST autoriza que uma câmara filme uma das suas equipas de pedagogos em trabalho. Únicas condições: não veremos o rosto de Virginie nem o de Jean-François, e a empresa quer manter o anonimato. Là, je vois deux ordinateurs. C'est vos seules armes ce matin? Oui, oui, on évite. C'est déjà des outils puissants. Engenheiros, quadros, técnicos. É o primeiro encontro do mundo do trabalho com o mundo da espionagem. O ambiente assume contornos militares. Pendant toute cette présentation, je vais utiliser des mots qui vont parfois vous choquer, comme guerre, attaque, menace, risque, cible. Je suis obligée d'utiliser ce vocabulaire parce que nous sommes effectivement dans le cadre d'une forme de conflit. Utilizam bons métodos pedagógicos. Jean-François e Virginie fazem com que a sala contribua. C'est le machin espagnol.
Um jogo de algarismos e de letras. Há que formar uma senha inviolável que proteja o computador. Une petite minuscule quand même, non? Allez, P minuscule, et puis un R majuscule. Vous avez combien de caractères là? 7 caracteres complicados. Porém, a senha é rapidamente descodificada pelo espião On va astuto. voir combien de temps il va mettre pour casser ce mot de passe. Je clique sur Start. C'est parti. Ah, pas mal, hein? Alors là, je crois que j'ai battu tout mon record. Ça va même tellement vite que... 1 segundo,3 para descodificar uma senha confidencial. Objetivo da demonstração, mostrar que entre o computador, a agenda eletrónica e o telemóvel, as informações são cada vez mais vulneráveis. Segunda mensagem, protegermos-nos implica, acima de tudo, desconfiarmos de nós próprios. On considère aujourd'hui que 80% de la sécurité d'une information repose sur l'individu. La dernière technique, celle de l'ego, celle de l'orgueil, c'est celle préférée des services parce que c'est celle qui coûte le moins cher. C'est celle qui consiste à aller voir une personne, lui dire que c'est un expert dans son domaine, et très humainement, au bout d'un certain temps, le pseudo-expert va vouloir prouver à son interlocuteur qu'effectivement, il est l'expert qu'on suppose et qu'on lui dit qu'il est. Nas viagens de negócios, acabaram-se os sonhos. A mulher bonita que conhecemos no bar do hotel, o desconhecido com que nos cruzamos várias vezes na rua, temos de desconfiar de todos. Em troca de conselhos, a DST espera receber dicas. Le rapport d'étonnement, ça consiste à faire un compte-rendu, en fait, non pas in extenso de tout votre voyage ou de toute votre mission, mais de ce qui vous a surpris, de ce qui vous a choqué, ennuyé. Ça peut être des choses qui vous paraissent parfois anodines, mais qui peuvent être compilées avec des informations que votre sécurité a obtenues ou que nous avons obtenues. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un partenariat avec vos autorités et que de cette façon, nous pouvons vous apporter des réponses. A DST trabalha no terreno. Mas as autoridades francesas sempre tiveram dificuldade em lidar com o dinamismo e a astúcia dos fundos de investimento americanos. Nos segredos dos arranha-céus das zonas empresariais, a ameaça de ataques financeiros está mais presente do que nunca, nomeadamente para as grandes empresas francesas e europeias, e também para as que parecem estar a salvo. O diretor do fundo de investimento americano Texas Pacific Group, David Bonderman, que assumiu o controle da Gemplus, assegura à imprensa especializada que tem um tesouro de guerra no valor de 7 milhares de milhões de dólares para gastar e que contrata os melhores profissionais para as posições estratégicas. David Bonderman também anunciou em novembro passado que tinha recortado Bernard Attali, o antigo presidente da Air France, para representante da TPG em França. Estamos na Agência Regional de Desenvolvimento de Île-de-France, cujo presidente é Bernard Attali. A missão deste homem é proteger e ajudar a criação de empresas tecnológicas da região. No auditório desta manhã, há uma plateia de jovens diretores executivos. É simultaneamente um caça-talentos de um investidor americano e protetor de novas empresas tecnológicas francesas. Depois do caso Gemplus, este papel duplo de Bernard Attali não é nada bem visto pelo governo francês. Depois da palestra, Bernard Attali concede-nos uma breve entrevista. Les entreprises françaises, on est concurrence internationale déployée de toutes parts. La France a besoin de défendre ses entreprises face, je sais pas, aux capitaux étrangers, américains. Il y a aussi ça. Non, nous ne raisonnons pas en termes de défense. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert à la grande compétition. Nous raisonnons en termes de promotion, pas en termes de défense. Et récemment, vous avez été embauché par le fonds de pension TPG. Ça n'a rien à voir avec mes missions. Qui est un fonds américain. Ça n'a rien à voir avec mes missions. Est-ce que c'est compatible dans le... Ça n'a rien à voir avec mes missions et c'est tout à fait compatible. Parce que c'est le fonds qui a racheté Gemplus, qui était une technologie française. Monsieur. Se Bernard Attali se sentiu incomodado, é porque entre o seu novo patrão americano e os poderes políticos há um novo conflito. Depois da Gemplus, a TPG acaba de se lançar a uma nova presa, a Eutelsat. A Eutelsat é uma peça fundamental para a independência da Europa no que toca às comunicações por satélite. Instalada no 15º bairro de Paris, é uma sociedade de capitais europeus públicos, constituindo a principal rede de satélites que retransmitem os serviços televisivos europeus. Ora, o Fundo de Investimentos Americanos, TPG, acaba de adquirir 10% do capital da Eutelsat. Neste documento confidencial, altos funcionários dos Ministérios das Finanças e dos Negócios Estrangeiros revelam inquietação face ao perigo da aquisição da Eutelsat pela TPG. Os poderes políticos deveriam manifestar maior interesse em agir. Os funcionários pedem a intervenção dos poderes públicos europeus e recomendam, em termos diplomáticos, a dissuasão de Bernard Attali e do seu patrão americano em prosseguir com a sua ofensiva à Eutelsat.
Bernard Attali está do lado americano, o que é preocupante, a tal ponto que no início do ano passado foi convidado a explicar-se por um alto funcionário ligado ao gabinete do primeiro-ministro. Escaldado pelo caso Jean Plus, Thierry Dassault também contactou Bernard Attali. Je lui ai fait part un peu de mes interrogations et je l'ai tenu au courant. Vous savez, en général, je préfère prévenir que guérir. Donc, ça voudrait dire quoi? J'ai dressé un tableau réaliste des activités de la société TPG, mais ça n'a pas eu l'air de l'ennuyer. Bah, il le savait, de toute façon. J'espère pour lui. Maintenant, Telsat est venu très récemment, mais que TPG ne nous dise plus qu'ils investissent uniquement pour des raisons financières. Para o deputado da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Carayon, não são só os satélites e os cartões inteligentes que estão em jogo. Il y a sur les marchés stratégiques une offensive terrible de la part des entreprises américaines. Il ne s'agit pas naturellement de désigner les États-Unis comme, je dirais, l'ennemi et l'adversaire, au sens où on entendait l'adversaire soviétique il y a 15 ou 20 ans. Mais ce qu'il y a derrière ces opérations commerciales, c'est dans le fond un peu le visage de notre pays, le visage de l'Europe qui se dessine. Est-ce que nous devons... je dirais, être un jardin, le jardin de l'Europe, où l'Europe doit-elle devenir, je dirais, un espace de villégiature pour le monde entier, ou au contraire, un espace où il y ait des industries signifiantes, où il y ait des laboratoires de recherche qui créent ensuite, adossés au monde de l'industrie, qui créent de la richesse. Est-ce qu'il faut considérer que nous sommes condamnés aux délocalisations, à la fuite des cerveaux, etc. Para refrear os interesses americanos, a França prepara-se para aprovar uma lei que permitirá aos poderes públicos vetar aquisições de sociedades como a Jean Plus por capitais estrangeiros. É uma legislação diretamente inspirada na lei americana, que proíbe há mais de 10 anos que empresas estrangeiras adquiram sociedades americanas que os Estados Unidos considerem ser vitais para os seus interesses. Locução: Alberto Ramos, Ideias e Letras.